Boa tarde, todo mundo que está aí, vendo ao vivo ou não. Eu sou a Caju Bezerra, educadora no Galpão Bela Maré, e é com muita alegria que a gente abre a última visita mediada aqui nesse espaço online, onde a gente tem ocupado durante boa parte desse tempo, né, que a gente tem vivido. Essa programação faz parte do Bela em Casa, que é a programação que a gente adaptou aqui para o espaço virtual para que a gente não parasse as nossas atividades, que mesmo à distância, mantendo a segurança, a gente estivesse pertinho de cada um e cada uma de vocês aqui e trouxesse um pouco do que a gente tem trabalhado ao longo desse tempo todo, de forma remota e às vezes híbrida, um pouquinho presencial, um pouquinho de casa, enfim, estamos fazendo esse trabalho já desde o início do ano passado, do início da pandemia. A partir de abril a gente começa com a programação Bela em Casa. E essa visita mediada é a partir da exposição da segunda turma da Elan, que também, no meio desse caos todo, se afirmou como uma programação muito importante, né? Um diálogo muito importante da gente estabelecer. A gente tem que discutir essas masculinidades. E a Elan, desse ano, bravamente criou muitas formas de ampliar esses diálogos. E a gente tem muito orgulho de ter sido assim a nossa programação, de uma forma tão generosa por parte dos educadores que fizeram parte da Elan desse ano, das artistas e dos artistas que doaram seu tempo, sua energia criativa no meio de tanta dor que a gente tem vivido. A Elan existe desde 2019 e, na sua primeira edição, contamos com 25 jovens artistas oriundos de periferia, trazendo muitos trabalhos, uma exposição muito eloquente. E esse ano ficamos com 12 artistas, né, em segurança, pensando na segurança de todo mundo. Foram selecionados 12 artistas, também jovens oriundos de periferia, e trouxeram trabalhos que engrandecem muito os nossos debates. E essa visita vai ser acerca do trabalho da Simone Silva Alves, da Thaisa Vitória e do Rafael Simba. E quando eu pensei nessa visita, eu pensei em trabalhos nesses artistas que estavam pensando a masculinidade por um viés um pouco mais ampliado, eu acredito. Trazendo um debate sobre construções de gênero que passam por uma desestabilização desse binarismo, do que é coisa de homem, do que é coisa de mulher. E essas três pessoas, essas três figuras, eu acho que nos seus trabalhos trazem esse deslocamento de olhar, esse olhar um pouco mais ampliado do que forma e do que alimenta uma masculinidade saudável. É importante que a gente também pense nessas formas de estar saudável no mundo, de construir a própria identidade de forma saudável. E esses três artistas mesclam muito, né? Eles trabalham com sobreposições nas suas formas, a gente vai ver. E esses trabalhos têm trazido um pouquinho, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas um pouco das formas que a gente pode observar e debater a masculinidade agora. Eu quero muito agradecer as pessoas que estão nos bastidores dessa visita mediada, que é o Nil de Souza, nosso gênio da comunicação, que está sempre aqui mediando e ajudando a gente nessa plataforma. E a Érica Lemos Pereira, nossa coordenadora do Educativo, que está saindo de férias hoje e está aqui operando também, vai operar para a gente essa visita, junto comigo. Então, muito obrigada, gente. Sem vocês, não ia conseguir sozinha de jeito nenhum. Então, bora lá? Vamos adentrar a exposição Masculinidades em Diálogo. A gente pode colocar aqui no Google, para a gente acessar o endereço. Canta aí para mim, Érica, falando para as pessoas. É esse aqui o site. Obrigada. E a navegação dele é super simples, gente. Só entrar no site, vocês vão ver logo o ícone da exposição Masculinidades em Diálogo, da Play, e aí a gente começa a explorar todo o espaço. Esse aqui é o nosso pátio externo, para quem nunca esteve no galpão.
E aqui embaixo da minha câmera, da minha telinha, tem o site, o endereço completinho, tá bem, gente? Aí a gente vai entrando. E aí, através dessas bolinhas, a gente pode caminhar nessa exposição. Então, onde a gente quiser ir, essa bolinha vai apontar e a gente pode seguir. Esses aqui são os textos institucionais da exposição. Então, fala um pouquinho dessa contextualização que eu fiz no começo, sobre a história da Elan e sobre essa. Essa exposição é em parceria com a Global Grace. É importante afirmar isso, porque esses parceiros institucionais têm um compromisso com o debate de gênero e, por isso, essa parceria foi possível. E aí a gente vê os trabalhos nessas bolinhas verdes e esses textos aqui a gente pode acessar também clicando nas bolinhas. Se você apertar, o texto fica maior. E aqui a gente está diante do trabalho da Simone. E aí eu vou começar assistindo um dos trabalhos com vocês, que é a performance, o registro da performance Um Homem Sem Saia, desse ano.
Nossa, muito obrigada, Érica, pela transmissão. Esse trabalho, eu gosto demais da forma como o corpo do performer vai se transformando à medida que essas saias vão se sobrepondo, né? A Simone, ela é uma artista multilinguagens que trabalha também com a dança, as danças de origem popular, danças circulares, danças que são muito atravessadas por essa presença da saia. E a saia, para Simone, é um dos elementos de cuidado, de essa circularidade, e esse movimento da saia representa para ela, e nesse trabalho, inclusive, a questão do cuidado, a questão do acolhimento através dessa circularidade, dessa gestualidade. Quando ela faz essa performance, ela propõe essa performance de um homem seminu, em praça pública, que vai sobrepondo saias em si mesmo, a gente percebe uma modificação completa nessa gestualidade, né? Na forma como as saias alteram, a forma como ele se move, como ele vai se relacionar com aquele espaço e com o próprio corpo, com a própria energia. Essa energia de cuidado e essa sobreposição de saias é uma forma da Simone propor essa desestabilização do que forma o homem, do que compõe essa masculinidade, essa identidade e essa relação com o próprio corpo. Eu acho que esse é um tema que atravessa os trabalhos dessas três pessoas, desses três artistas, que através desse olhar de busca identitária, a partir das suas próprias referências individuais e coletivas, formam um conjunto, uma sobreposição de referências nessa construção de masculinidade. E aí a gente observa que durante as visitas presenciais, muita gente comentava que cada uma dessas saias expostas na instalação da Simone remete a um tempo muito específico, muito diferente, né? Então tem uma sainha ali pequenininha que tem uma estampa de favela e todo mundo identificou muito com uma época do funk melody, né? De Claudinho Buchecha, dos bailes funk dos anos 90, em que era moda essa saia, e ela está ao lado de uma saia amarela, que é de candomblé e de umbanda, né, usada muito em candomblé e umbanda. Essa sainha amarela ali tem um tecido mais grossinho, tem outras saias mais cotidianas, mais curtinhas. Lá no cantinho, na outra extremidade, tem uma saia de chita, que também é muito usada em jongo, em tambor de crioula, em samba de roda, que são danças também de origem negra, né, de origem africana, muito relacionadas com uma religiosidade também afrodiaspórica, e elas propõem, em todas essas danças, né, propõem uma participação feminina muito expressiva e são baseadas, né, nessa corporeidade feminina. Quando a Simone desloca isso para o corpo de um homem, ela está provocando também esse pensamento de como essas saias, de como esse movimento, de como o que está por trás dessas saias, do uso dessas saias, influenciam uma construção de uma certa masculinidade, talvez um pouco mais livre, um pouco mais desapegada dos conceitos mais binaristas, né? do que é masculino, exatamente, ou do que é feminino, exatamente. Vamos seguindo, que a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre essas sobreposições. No trabalho da Thaisa Vitória, tem umas coisas que eu acho encantadoras, que no primeiro olhar, eu estou vendo tela e tinta. E aí, se eu olho de longe, é tudo que eu vejo. Mas se eu chego um pouquinho mais perto, daqui a pouco a gente volta para a planta. Mas se eu chego um pouquinho mais perto, vamos na tela do meio? Por favor, Érica. Obrigada. A natureza que nasce e morre, feio e belo coexistem. E aí a gente vai observando que tem muito mais do que tinta aqui. A Thaisa também trabalha com recortes de revista, faz uma colagem aqui, ao mesmo tempo que lida com a tinta acrílica, que ela também mistura com argila.
Essas tonalidades que a Thaisa escolhe, elas estão desde a tinta misturada com a argila, até essas imagens que ela elege para colocar no seu trabalho, né? Ela está falando aqui sobre a pele, ela está trabalhando sobre o tom de pele dela e relacionando ele com a terra, com a natureza, com o que nos conecta antes de gênero, antes de construções identitárias a partir do próprio gênero. Ela está falando de uma coisa macro, ela está falando da epiderme, ela está falando do que chega primeiro aos olhos dela. E ela tem duas referências que é... Bom, isso eu não comentei ainda com vocês, mas é super, super, super gostoso observar os próprios artistas falando sobre o trabalho, né? E muita coisa do que eu trouxe aqui hoje veio a partir de uma programação também nossa, que é o Prosa com os Artistas. Então, tivemos alguns encontros que também estão disponíveis aqui no YouTube, no nosso canal. Vocês podem ir lá dar uma olhadinha, uma conferida. Vale muito, muito a pena ouvir de cada pessoa o que cada trabalho tem de referência pessoal. Não percam, vão lá assistir. E a Thaisa falando, comentando das referências para o trabalho dela, trouxe um tema que outros artistas, que também já foram citados aqui nas visitas mediadas, também estão lá disponíveis ainda na nossa playlist, que é uma relação com o tempo futuro, o tempo presente e o passado. A referência de passado dela vem de um Arthur, um artista chamado Arthur Bispo do Rosário, que é uma referência para ela muito forte. Ela trabalha, inclusive, como educadora e se debruça bastante numa pesquisa sobre o trabalho dele. E a referência de futuro dela é o irmão, que também se chama Arthur. Há uma beleza nessas duas referências de masculinidade para ela, porque ela se apega a eles não apenas pela questão do gênero, ela vai trabalhar com essas duas figuras na Elan, não só a partir do gênero, mas a partir da raça, de uma construção de cuidado através dessa constatação, desse cuidado com a raça, desse cuidado com a própria pele, desse cuidado que advém desse encontro e dessa consciência racial. Aqui do ladinho, ela coloca como instalação um pezinho de espada de São Jorge, né? Uma planta muito característica dos lares cariocas, principalmente em áreas mais pobres, em áreas periféricas, subúrbios. E é um elemento de muita popularidade, simbolismo e de pertencimento também, né? Está muito também relacionado a uma religiosidade afro-brasileira, seja ela de religiões de matriz africana diretamente, ou na própria leitura de cristianismo negro, né, que há. A gente sente um apego da Thaisa com essas referências familiares que formam também essa prática do cuidado como algo inerente a todos os gêneros, algo necessário, fundamental, de fortalecimento, de reconhecimento, através da sua própria consciência de raça, identitária de raça. Isso é muito importante para a Thaís, porque quando ela traz a terra com um elemento de cuidado e sobrepõe também esses elementos todos, né? Ali no trabalho dela tem recorte de convite de aniversário, tem temas delicados a ela, tem símbolos delicados a ela, tem um amplo olhar aqui sobre tudo que compõe para essa artista uma masculinidade também saudável e cuidadosa consigo e com os demais. No trabalho do Simba, logo ali vizinho, a gente vê também... Podemos ir. A gente vê também, como no trabalho da Simone e da Thaisa, um movimento muito próprio, né? Cores muito próximas também, uma forma de acessar que eu acho interessante deles, essas escolhas pela cor, cores quentes, né? Em bastante profusão. Aqui.
deu um atrasinho aqui para mim. Desculpa, gente. Voltou. E aqui nesse trabalho foi muito bom ouvir o Simba. A gente estava fazendo a imersão nessa exposição, nós da equipe do Educativo. Tivemos a oportunidade de ouvir o próprio Simba falando desse trabalho, também ao vivo com a gente. Foi um encontro muito bonito. E num primeiro momento também, a primeira coisa que a gente percebeu vendo esse trabalho é que ele tem um movimento, ele conta uma história, ele é quase um quadrinho, né? De tanta ação ali, acontecendo tantos elementos juntos que narram uma história, de fato. Ainda que a gente possa elaborar 1 milhão de histórias a partir do que a gente está vendo, me interessa trazer o olhar do Simba a respeito dessas imagens, porque faz parte de uma mitologia pessoal que o compõe. Dentre os artistas que eu selecionei, ele é o único homem, e me interessa muito essa forma como ele acessa a própria masculinidade. O debate do Simba é a partir das mulheres da família, algo que, num primeiro olhar, a gente não supôs, né? A gente criou outras referências, a gente criou outros olhares a respeito, e isso também é ótimo, não tem certo e errado. E esse trabalho nos coloca nesse lugar de ver, de criar a partir desses movimentos, desses olhares aqui, uma história, né? E quando o Simba me falou o que cada elemento desse representa, a gente pode voltar lá para o primeiro trabalho, né? Estão vendo que lá no fundinho, lá no pezinho da imagem central, tem essas mulheres de saia, né? E aí, quando o Simba fala sobre essa representação, a gente percebe que ele talvez seja um homem com saias. Não no sentido dele vestir, obviamente, né? Ele não necessariamente traja essas saias, mas ele está permeado por elas. Esses 3 trabalhos do Simba são a partir das mulheres da família dele. E isso é uma forma também de olhar a própria masculinidade a partir do cuidado dessas mulheres. Então, mais uma vez, a gente tem sobreposição e a gente tem uma proposta de construção de masculinidades a partir do cuidado dessas referências, né? Aqui representadas tem a mãe, a irmã, a mãe, a tia e a avó do Simba, essas mulheres que de alguma maneira compõem o imaginário dele, compõem essa mitologia pessoal e trazem, na imagem à direita da tela, ela se chama Serpente, ela foi batizada pela avó do Simba, que ele disse que é a primeira curadora dele sempre, é quem olha os trabalhos, é quem briga com ele se ele bota uma imagem que ela não gosta muito, e para essa ela deu um nome. E é também a partir de uma referência de uma das filhas dela, a tia do Simba, psicanalista, por isso ele cria essa imagem em referência ao que a tia dele, às conversas que ele tem com a tia dele, ao mergulho na psique que ele tem através desse encontro com a própria tia, essas trocas familiares que vão trazendo para ele elementos de uma forma confortável, familiar, doméstica, interna, formas de ampliar seus pensamentos e olhares sobre o cuidado com ele mesmo, com o coração dele, com a cabeça dele, e com a identidade que ele quer construir, está construindo. Na imagem central, a gente tem a presença, na central e na da esquerda, a gente tem muito fortes elementos religiosos. O anjo, a briga, né? Essa disputa por esse coração, por esse... muita gente também remete esses corações dele ao Sagrado Coração de Jesus, ao Sagrado Coração de Maria. E é essa própria luta dele com a religiosidade também que permeia, né, que está ali no imaginário de todo mundo e da família dele também. Essa religiosidade, essa forma também de ver essas ações, elas também vão compondo uma forma e um jogo de imagens
que aquece também essa proposição dele, né? A religiosidade está aí de uma forma muito, muito presente, muito eloquente. Ela também é muito responsável por gerar os nossos olhares, né? De acordo com esses pensamentos. E voltando à imagem do meio, essas mulheres que rezam, essas mulheres que acendem velas, essas mulheres de umbanda, de candomblé, que também se expressam religiosamente através dessa indumentária própria da religião, que são as saias, o sagrado, e nessa imagem imensa é a mãe dele. A gente achou que era um autorretrato. E aí esse pensamento, esse confundir a imagem da mãe dele com a dele próprio, é também um jogo, né, de como ele se vê representado por essas mulheres, como ele se enxerga nessas mulheres, e a partir delas ele elabora esse jogo de imagens e de sobreposições. É muito bonito quando a gente olha para esses 3 trabalhos e percebe o eco de pensamentos outros também. Eu tomei como base para essa apresentação, para essa visita, 2 atividades do nosso programa educativo. A primeira, no eixo de mediação, de formação, foi um encontro entre multiplicadores, o nosso último encontro, foi a partir também dos estímulos dessa exposição. E lá, um dos convidados, o Vitor, ele falou uma coisa que eu acho fundamental, que também está aqui permeando o trabalho dessas pessoas, né? É impossível que a gente pense numa construção de masculinidade, sobretudo masculinidades negras, sem estarmos em diálogo com o pensamento de intelectuais mulheres, principalmente mulheres negras. Né? A proposta como essas pessoas pegam o tema do gênero, a proposta com a qual elas lidam, é a partir não de um binarismo, não de o que é correto para um ou outro gênero, mas é a partir dessa investigação muito a partir da raça, muito a partir de uma consciência global, ampliada, de se estar no mundo, que a gente vai questionar os papéis, né? A gente vai questionar esses lugares. E o pensamento das mulheres negras de atualidade, elas têm sido fundamentais para que a gente construa não só outros tipos de masculinidades mais saudáveis, mais abrangentes, mas também olhar, observar com mais atenção para a forma como as mulheres são ouvidas e observadas também. Né? É a partir da sobreposição desses saberes e dessas lutas que a gente vai construindo outros debates, né? Que a gente vai fundamentando outros debates para um mundo um pouco menos hostil para a gente. Gente, foi um pouquinho isso, essa foi a nossa visita. Convidamos também todos e todas a conhecer todos os outros trabalhos, então estão disponíveis aqui no YouTube todas as outras visitas mediadas, assim como o encontro entre multiplicadores, que eu citei agora, o espaço de leitura contação também, que traz um pouquinho do que a gente encontrou do nosso acervo para contribuir com esse debate. Todas as nossas programações estão disponíveis no YouTube e nas nossas redes sociais. Nós agradecemos a todos e todas por estarem presentes, por acompanhar o trabalho do Galpão, principalmente nesse momento, né, que a gente está precisando tanto conversar sobre esses temas. Muito obrigada e até as próximas. A gente quer abrir também, se tiver alguma pergunta. Se vocês quiserem deixar também nos comentários, em qualquer tempo a gente vai visualizar, tá bem, gente? Um abraço, muito obrigada.